Bom dia, queridos. Estamos de volta para honrar e glorificar o nosso Deus. Hoje, ainda no capítulo 8 do livro de Romanos, apenas o versículo 28. O tema da mensagem de hoje, para ajudar a sua e a minha, a nossa compreensão, é: você sabe orar? Tem certeza disso? Nós vamos ver com base nesse pequeno trecho escrito por Paulo à igreja de Roma, que na maioria das vezes não sabemos orar como convém. Por isso o Espírito Santo, o Espírito de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não conseguimos entender e alcançar. Ele como que conserta a nossa oração. Vamos ler o texto então? Versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quem conhece os corações? Deus, o Criador. Versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu decreto. É o que vamos ver. Então, vamos para a aplicação, versículo por versículo, de forma expositiva, fazendo uma leve exegese. Se formos fazer uma profunda exegese, vamos ficar aqui o dia inteiro, e isso para mim é um prazer. A primeira coisa que eu queria dizer para você que está nos assistindo agora é que uma enxurrada de afirmativas sobre oração, a oração, vem caindo sobre nós nas igrejas, ensinos que são errados, são falácias. A primeira coisa que eu aprendi errado, eu vou usar a minha chave de casa, que diz assim: a oração é a chave que move o coração de Deus. Ora, quando eu introduzo esta chave na minha porta e giro, a maçaneta mexe, o trinco entra ou sai, eu abro e fecho, eu exerço todo o controle sobre a porta com a minha chave. Que controle exercemos sobre Deus com a oração? Absolutamente nenhum. A oração não é a chave que move o coração de Deus. Isso é uma mentira. Parece certo, mas é errado. Deus só atende as orações quando elas são de acordo com a vontade santa dele. E Deus é imutável. Deus não muda porque eu vou chorar a noite toda, porque eu vou suplicar. E nós vamos ver isso no texto. Quando ele atende a oração, a nossa oração está de acordo com a vontade dele, suprema, soberana, absoluta e sobre a nossa. O versículo 26 e 27 vão ser analisados juntamente porque falam uma sequência, a mesma coisa. Vamos lá. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Há uma fraqueza nossa, nós não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis, eu não consigo entender. O 27 vai completar dizendo: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Sabe por que ele está pedindo, fazendo aquilo? Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Veja que é uma sintonia do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo vai discorrer nestes 2 versículos sobre os gemidos do Espírito. O modo como o Espírito Santo geme, como ele intercede, como ele conserta as nossas orações. Por quê? Nossa imperfeição. Por causa da nossa imperfeição. Por causa da nossa pecaminosidade. Nós, como ouvimos ainda há pouco na escola dominical da nossa igreja, e isso tem que ser ouvido em todas as escolas dominicais do mundo inteiro, nós fomos justificados, fomos livres da presença do pecado, livres da condenação do pecado, mas ainda temos a presença do pecado em nossa vida. A pecaminosidade ainda habita em nosso meio. Nós combatemos, não vivemos em pecado, mas pecamos vez ou outra, porque livres da presença total do pecado somente no estado último, que é a glorificação. Portanto, não sabemos orar corretamente, ou seja, como oramos está em harmonia com a vontade do Pai?
como eu e você oramos, está de acordo com o que Deus quer? Está de acordo com o que Deus deseja? E a vontade dele é imutável. Portanto, oramos de qualquer maneira. E os exemplos são os mais esdrúxulos possíveis. Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá uma casa. Me ajuda a fazer a viagem pelo mundo inteiro. Nada disso é pecado. Nada disso está errado. Mas Deus só vai atender se for da vontade dele. Uma outra coisa muito errada é achar que quando eu oro, Deus tem a obrigação e vai curar qualquer pessoa. Eu, e cito isso só por exemplo, convivi com isso pessoalmente. Eu e o pastor Miguel Elias, da nossa denominação, eu considero como irmão na fé, mais velho que eu, fizemos o enterro de uma irmã que havia saído da igreja onde frequentávamos. Eu ainda não pastoreava uma igreja, mas já era formado teologicamente. E aí essa irmã acabara de falecer, estávamos no velório. Porque para a igreja que ela arrumou, aquela denominação, o pastor daquela denominação disse para ela: você está curada, pare de tomar os remédios. A doença se agravou e ela veio a óbito. E eu falei com aquele pastor: nós só não te processamos por pura misericórdia. É a crendice de que Deus vai curar. No final dessa exposição, de forma muito explicativa e exegética, eu vou mostrar que Deus não atende a todas as orações. Isto é bíblico. Paulo orou para que Deus o curasse de uma enfermidade. Deus não atendeu. Paulo orou para a cura de Timóteo. Deus não atendeu. Jesus dá o exemplo disso no Getsemane. No jardim, a palavra Getsemane significa moenda de azeite. Jesus foi moído ali naquele local pelos nossos pecados. Ele diz: se for possível, passa de mim esse cálice, esse evento. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Jesus se submete à vontade do Pai. Isso não é uma citação hierárquica. Isso não significa que Jesus é menos que Deus, o Pai. Mas ele dá o exemplo para que a gente entenda que até ele diz: a vontade de Deus, o Pai, é absoluta. Vocês devem se submeter a ela. E qual foi a vontade de Deus? Que o próprio Filho, e o Filho veio sabendo dessa vontade, se submete a isso, espontaneamente, é que ele sofresse dores incalculáveis, a morte mais dolorosa do planeta, por amor a mim e a você. Essa era a vontade de Deus. Deus não livra o próprio Filho de sofrimento. Então entenda o que é isso. Não sabemos orar corretamente, ou seja, como oramos está em harmonia com a vontade do Pai? Está de acordo com o que Deus quer? Senhor, me ajuda a ser missionário na Europa e na África, na rua que eu habito. As pessoas não sabem que eu sou crente, que eu creio em Cristo. A palavra mais correta é cristão, que crê em Cristo, identificados igualmente ao testemunho de Jesus Cristo. Ou protestantes, protestamos contra o pecado todo o tempo. Ou você é conhecido como um cristão porque leva uma Bíblia que às vezes é maior do que você mesmo, ou pela roupa que você usa. E a Bíblia em momento nenhum diz qual a roupa que eu devo usar. Isso está muito mais voltado para citações culturais bíblicas, contextualizadas ao texto da época, e não a nossa conjectura atual. Embora eu e você devamos nos portar de forma correta, vestidos adequadamente, não seguindo a moda, que em via de regra, na maioria das vezes, são feitas por pessoas afeminadas, que praticam homossexualismo, que a Bíblia condena, e hoje já temos uma Bíblia modificada, já foi retirado esse versículo da condenação ao homossexualismo, porque não convém. Hoje muito pastor prega a mensagem que convém, que a igreja quer ouvir. Eu e você devemos pregar a mensagem bíblica. O que Deus condena é condenado para todo sempre. Deus é imutável. Muitos citam erradamente João 14, 13, que diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Outras versões dizem: e eu farei tudo o que vocês pedirem para a glorificação do Pai no Filho. Seja como for a tradução, precisa de uma explicação profunda sobre isso. E eu quero fazer isto agora. Isso acontece quando entendemos
a oração sacerdotal de Jesus, que está no capítulo 17 de João. Leia o capítulo 17 todo, é uma oração de Jesus. E eu quero citar apenas o primeiro versículo, que diz assim: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Então a oração sacerdotal é uma amostra exemplificadora, uma amostra ilustrativa, para que eu e você entendamos que a oração tem que glorificar ao Pai. O que eu peço tem que ser para a honra de Deus. Por isso que eu volto sempre a repetir isso, que o reformado puritano Jonathan Edwards, de origem congregacional, dizia: eu bebo laranjada, eu aqui não tenho laranjada, tenho um pouquinho de café. Eu bebo laranjada, suco de laranja, para a honra e glória do Senhor. Ou seja, se o ato de eu beber alguma coisa não glorificar a Deus, se a minha vida não estiver em sintonia, até na hora que eu bebo alguma coisa, e isso não inclui bebidas alcoólicas, se isso não estiver glorificando ao Pai, eu não posso fazê-lo. E Deus não está compactuando com a minha atitude. E se for oração, Deus jamais atenderá. Às vezes eu vou numa determinada igreja e o dirigente entende e diz: olha, vem aqui à frente, vamos orar e Deus vai curar o pedido da irmã, do irmão. E aí todo mundo começa a fazer pedidos, escrever. Não há nada contra, meu irmão, você escrever alguma coisa numa folha, mas Deus já sabe antes de você acordar o que você vai escrever. Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas, onipresente, está em todo lugar, e onipotente, tem todo o poder, mas Ele não atende a toda a oração. Se isso não glorificar a Deus, e aonde que glorifica a Deus? Deus curar todo mundo. Há igrejas que têm a sua base não na doutrina bíblica, e sim numa ação curativa. Deus cura, cura, cura. Eu digo para esses irmãos o seguinte, com todo carinho: marque uma hora comigo, amanhã, na segunda-feira, que é o meu dia sabático, meu dia de descanso. O domingo é o dia do Senhor, e é o dia que o pastor mais trabalha, ou deve ser o dia que o pastor mais deve trabalhar. E aí marque comigo, e como eu moro em São Gonçalo, vamos nos dirigir ali em Niterói para um hospital muito grande, chamado Hospital Antônio Pedro. E aí você sobe comigo até o último andar e vem orando, e em nome de Jesus, decreta cura para todo mundo. Quando chegar no final, fecha-se o hospital e vamos para o Hospital Santa Marta. É o nome do hospital, embora eu não concorde muito com esse nome. E aí vamos fazer o mesmo. E quem sabe, depois de alguns meses, todos os hospitais serão fechados. Por que Deus não faz isso? Porque Deus não atende toda a oração. Não é da vontade, não é para a glorificação do Pai a cura de todo o enfermo, nem de todo o cristão. E às vezes doutrinas denominacionais estão baseadas em cura, quando a base tem que ser a Bíblia, sola Escritura, somente a palavra. Por isso que somos uma igreja, estamos em fase de plantio, com o nome Igreja Fiéis à Palavra. Seguimos a linha presbiteriana, que é uma linha onde o pastor não rege, não manda na igreja sozinho. Um conselho de presbíteros, um grupo de irmãos presbíteros, junto com o pastor, que é um presbítero também, vamos orientar a igreja, mas o dono da igreja, aquele que manda na igreja, é o Senhor Jesus, e a denominação nada importa para isso. E com isto, com esta minha fala, não é uma fala criticando a nossa, nem nenhuma outra denominação, mas se pregássemos a Bíblia e não os erros denominacionais que nos separam, seremos um povo unificado. Pense nisso. Vamos continuar. Então, e somente então, entenderemos o significado exegético de João 14, 13. E o que diz? E eu farei tudo. Estou colocando a maioria das versões que inclui a palavra tudo. E eu farei tudo que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, Deus vai fazer tudo que estiver de acordo com a vontade dele. Davi, o grande servo de Deus, chamado da Bíblia do amigo de Deus, aquele que foi escolhido em detrimento aos 13 irmãos mais velhos, e quando Samuel esteve diante de Jessé,
com os filhos, ele viu Eliabe, ele disse: certamente está diante de mim o rei de Israel. Eliabe era alto, forte, com um corpo preparado para a guerra, e Deus diz: não é este. E foi um por um, e não era nenhum dos filhos de Jessé. E aí Deus toca no coração do profeta Samuel, que diz: não há mais nenhum. E Jessé diz: tem umzinho que está lá tomando conta do rebanho, Davizinho, pequeno, franzino. Deus já fez isso propositadamente para vermos que não é o meu tamanho de corpo, não é o meu volume de músculos, não é a minha habilidade intelectual, embora pastores e pessoas que pregam tenham que ter conhecimento profundo da Sagrada Escritura. Não podemos ter professores de escola dominical que nunca estudaram teologia. Vão falar de quê? Ensinar o quê? Ah, mas eu tenho 20 anos de igreja, 30 anos de igreja. Pastorei uma igreja onde um presbítero disse para mim: pastor, já tivemos aqui vários pastores antes de você e nunca ouvimos a expressão cânones de Dort ou de Dort Leste. E os cânones de Dort, que estamos estudando na escola dominical, foram extraídos da Bíblia Sagrada para combater as heresias crescentes no século XVI e em diante, 17, 18, o mesmo da Confissão Helvética, a Confissão de Westminster e tantas outras. O mesmo da Confissão de Fé do Ladrão da Cruz, que nunca frequentou a escola dominical, isso não é motivo, nem alho para que eu não frequente, e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Espírito Santo iluminou ele, Deus se revelou e ele confessou, confissão de fé tremenda. O outro ladrão, Deus não tocou, não foi o outro ladrão que não quis. Nós só vamos a Deus quando Deus nos leva e nos escolhe. Isso está escrito na Bíblia: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Não é quando eu levanto a mão. Isso é muito bonitinho, mas não tem base bíblica. Deus me chama, Deus nos chama, Deus nos escolhe. Em João 6,37 em diante vai dizer que Deus nos escolhe e ninguém nos tira da mão dele. Pecado nenhum, porque ele não abre mão de nós. E, aproveitando a carona no que foi escrito, me permite o termo, foi dito hoje pelo André na escola dominical, nós não vivemos uma vida de pecado, não nos achando salvos. Agora não vou perder a salvação, vou para uma vida promíscua. Não, o salvo cada vez vai pecar menos, porque ele não quer pecar. Por isso, em Romanos 7, nos traz a briga de Paulo com ele mesmo, quando no final do dia ele via que, de modo imperfeito, havia pecado, ele rumava para a perfeição. É isso que eu e você temos que desejar. Esse é o evangelho genuíno, que na maioria das vezes não é pregado no Brasil. Precisamos de homens, de pastores, presbíteros, diáconos, que preguem a palavra de Deus verdadeiramente. E você vai dizer: mas o pastor não falou de pastores, porque a Bíblia não reconhece o pastorado feminino. E eu ainda vou fazer uma mensagem sobre isso, explicando. E você tem muitas outras de servos de Deus que Deus usa hoje poderosamente no Brasil, que explicam biblicamente, com uma boa exegese. A mulher não é menor do que o homem, mas Deus não a chamou para o cargo de ensino, de liderança diante do homem. E ela não é menor do que eu em nada. Apenas função diferente. Portanto, Deus não atende quando eu oro para o meu bel prazer. Deus atende quando eu oro visando a glória de Deus, visando o bem de Deus, visando a glorificação e o aparecimento do nome dele. Convém que ele cresça e que eu diminua. Por isso Deus escolheu Davi. Simplesinho. E não escolheu Eliabe, que tinha qualidades que combinam com um rei. Percebeu? Quando Deus atende a oração, quando eu peço de acordo com a vontade dele. A oração correta é quando começamos entendendo o amém. Como que termina a oração? Em nome de Jesus, amém. Amém é uma palavra de origem hebraica que diz, assim seja, concordamos, seja feita a tua vontade. Amém, ela é universal. Todo o mundo entende como aleluia, ela é universal. E amém é: seja feita a tua vontade. Senhor, me dá isso, faz aquilo, me livra daquilo. Amém, se for da tua vontade. Não podemos levantar uma teologia que diz: Deus não atendeu porque fulano está em pecado. Às vezes Deus não atende,
muitas vezes Deus não atende. Porque não é a vontade dele. O que estamos pedindo jamais vai glorificar. Eu tenho orado para que Deus continue nos ajudando. E acredite, ore conosco. As dificuldades são muitas e crescentes. Há uma pressão para que não se abram igrejas fiéis à palavra no Brasil nem no mundo. Porque o que interessa é a igreja que pregue hoje que o mundo prega. Você pode sair do culto e ir para a praia, você pode não vir na escola dominical de manhã e ir para a praia, você pode sair no domingo e passear, você pode matar a escola dominical, você pode nem vir no culto, você pode ser crente sem ir à igreja. Esses são os ensinamentos errados. Tais orações Deus jamais vai ouvir, tais pedidos e afirmações Deus jamais vai compactuar e caminhar junto. Não tem assinatura divina nessa situação, nestas situações. Versículo 28, que é o último, diz assim: e sabemos, eu estou usando a nova versão internacional, a New International Version, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, porque nem tudo Deus concorda, é óbvio, mas Deus permite. Se Deus não permitir, uma formiga não anda atrás da outra. Deus tem o controle total. Por isso que o ato da criação, o ato salvífico, foi antes de Deus fundar o mundo. Por isso que o plano da salvação é um só. Deus não foi surpreendido por uma fatalidade. Deus sabia, e não só sabia, como decretou a queda de Adão e Eva. Porque isso, pastor, isto é bíblico. Deus não é surpreendido, não existe plano B. Só existe um plano único, feito pelo único Deus vivo e verdadeiro. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem. Deus não age para o mal, embora muitas vezes Deus permita o mal. E Ele tem um propósito para isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não são de todos, daqueles que amam a Deus. E a Bíblia diz: vocês me amam se vocês fazem a vontade de meu Pai, a minha vontade. Fazer a vontade de Deus não é colocar a Bíblia debaixo do braço ou na mão esquerda ou direita e ir para a igreja. Não é frequentar todos os cultos e contribuir com liberalidade, com alegria de coração para a manutenção do trabalho. É muito além disso. É castigar a minha carne, ou seja, a minha inclinação para o pecado, dizer não para as minhas inclinações, as minhas vontades, e dizer: Senhor, eu quero viver para Ti, poderosamente para Ti, eu quero honrar o Teu nome, eu quero ser Teu. Isso é ser um cristão. E como consequência desta vida e de atitudes como essa, você vai acabar numa igreja. Hoje cresce o número de pessoas que ficam em casa 10 anos, 15 anos, 20, sem ir na igreja, sem frequentar a igreja, sem participar da Santa Ceia do Senhor, que é uma ordenança. E dizem: eu sou crente. Crente em quem? No diabo. Porque quem crê em Deus segue a palavra dele. Como que você é um jogador de futebol se você não tem uma chuteira com travas, não sabe equilibrar uma esfera de couro, uma bola, e não sabe fazer uma jogada? Você é um admirador, no máximo um torcedor. As igrejas estão cheias de torcedores, e como na Bíblia não há torcedores de Cristo, são crentes que tiram a poeira do banco, lustram o verniz do mesmo, mas jamais fazem a vontade do Pai. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Olha a sequência: dos que foram chamados, Deus os chamou, dos que foram chamados, de acordo com o seu propósito. Sabe o que é propósito? É decreto. Deus decretou. Deus nos chamou antes da eternidade. Eu e você não temos a menor ideia de quem Deus chamou. Não havia indícios algum de que Deus havia chamado o ladrão da cruz. A Bíblia me garante isso em Efésios 1, 3, 4 e 5, que ele foi salvo, chamado, escolhido, eleito, antes da fundação do mundo. Por que não predestinado? Uma palavra que espanta alguns porque não sabem estudar a Bíblia. Eleger é predestinar. Mas então eu não tenho direito. Você quer direito? Se Deus nos desse escolha, escolheríamos o mundo, o mal, o inferno.
Apenas um momento, quando Davi titubeou e não foi lutar com o povo que batalhava uma ordem divina contra um inimigo que era o inimigo de Deus, ele vai ao terraço, ele visualiza a vizinha, ele gosta dela, Betseba, ele marca o encontro, liga para Betseba, Betseba vai até o palácio, os dois coabitam inúmeras vezes sexualmente, Betseba liga, eu estou grávida, e agora os irmãos sabem o que ele fez? Ele mata Urias, o general dele, maior, amigo dele, e tenta camuflar a gravidez provocada pelo ato pecaminoso dele e de Betseba, ou Betsabá, como você preferir. Ele ora copiosamente, ele busca Deus, ele tira as roupas de rei, ele se humilha, veste sacos, joga pó de cinza. Isso são culturas judaicas, não vai fazer isso que não somos judeus. Deus não atende. Deus não poupa a vida do menino, o neném morre, Deus tira a vida do bebê. Que isso, pastor? Leia a Bíblia. E aí quando dizem, a criança é morta, Davi toma um banho, tira a roupa de humilhação, manda trazer comida. A oração não havia sido atendida. Davi entende isso, porque Davi entende que a vontade de Deus é imutável, soberana. Ela não tem sombra nem variação, ela é reta. Deus determina e cumpre porque Ele é Deus, eu e você somos criados por Ele e salvos por Ele, porque Ele nos elegeu por pura misericórdia. Jamais fizemos alguma coisa que merecesse isso. A versão atualizada, que é mais conhecida, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, seu decreto. Ora, aqueles que não são chamados por Deus, as coisas não contribuem para o bem deles. E o que eles vão fazer? Não vão glorificar a Deus, não vão em nada ser atendidas por Deus. Eu preciso usar um exemplo muito bom e também pouco entendido. Se encontra em 2 Coríntios 12, 7, o espinho da carne, da vida do apóstolo Paulo. Antigo Saulo, ele agora adota um nome latino, porque ele prega para gentios, num mundo dominado por Roma. Roma é um país latino. Portugal, Espanha, França, Itália, são países latinos. Então, se ele chega com o nome de Saulo, um nome judeu, haveria dificuldade. A interação seria com mais dificuldade. E o apóstolo Paulo ora 3 vezes para que Deus o livre de alguma coisa que o atormentava. Provavelmente, de maneira clara, enxergamos isso fazendo uma boa exegese, Paulo entendia que, livre daquele espinho, ele conseguiria louvar de maneira melhor, ou pelo menos menos sofrível. Qual é a resposta de Deus? Deus não atende a oração do apóstolo Paulo, o homem, o humano mais usado na Bíblia, porque Cristo não é humano. Ele foi e é humano 100%, mas também é divino 100%. Então estamos falando somente de humanos. Paulo escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. E Deus não atende, como resposta diz: não, a minha graça te basta. Ou seja, eu vou andar com você de tal modo que o seu sofrimento que te incomoda, Paulo, vai ser suportável, porque eu ando com você. Muitas vezes Deus não cura a nossa enfermidade, não nos leva para onde queremos, não nos dá o que pedimos, mas Ele nos acompanha. E quando entendemos isso, a resposta de Deus é muito mais saborosa. Quando não entendemos, Deus não muda, porque Ele é imutável. Vou dar um outro exemplo, narrado por Hendricks, que é uma determinada igreja. Um pastor se adoece e a igreja ora fervorosamente, piedosamente, busca, se humilha, e a oração daquela igreja é: Senhor, poupa a vida do pastor. E o pastor falece. No dia do falecimento, um outro pastor comparece para fazer o ato fúnebre e prestar um culto de agradecimento a Deus pela vida daquele pastor que morrera. E provavelmente Deus atendeu a segunda oração, que foi a intercessão do Espírito Santo. Provavelmente a segunda oração dizia o seguinte: leva, porque a igreja está dependente do pastor, e a igreja tem que ser dependente de Deus.
A igreja não percebia, mas havia uma dependência muito grande do pastor. Leva, pois há muita dependência nele, no pastor. E Deus leva o pastor. Não atende a oração da igreja. A igreja estava em pecado? Não. Mas não orou de acordo com a vontade de Deus. Por isso que o Espírito Santo geme, intercede por nós com gemidos, com ações que nós não entendemos, inexprimíveis, e conserta, coloca na oração, no arcabouço da mesma, somente a vontade de Deus. Porque ele conhece a vontade de Deus, Deus conhece a intercessão, o que ele pede. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, interage porque juntos fazem a mesma coisa. Deus jamais atende uma oração feita por mim e por você que não vai glorificar o nome dele. E isso tem que ser pregado em todas as igrejas. E não a heresia, vou pegar de novo a minha chave que diz: a oração é a chave que move o coração de Deus. Isso é uma mentira. Deus não é movido por nada. Deus é um Deus decretivo, absoluto, radical. Não entra uma faísca de pecado na vida eterna no céu. Deus não comete pecado. Deus não volta atrás. Citações como essas na Bíblia são chamadas de antropomorfismo. E Deus viu o quanto Abraão amava. Deus sempre viu, antes de Abraão nascer, Deus já sabia o quanto Abraão ia o amar. E Deus fez Abraão amar a Deus. Abraão não amou a Deus e Deus olhou: olha, tão bom esse Abraão que eu vou fazê-lo pai de uma grande nação. É o contrário. Desde que Adão e Eva pecaram, e Adão e Eva tinham o livre-arbítrio, depois eles passam a ter livre agência, uma liberdade limitada, não é mais ilimitada. Deus inclusive retira o livre-arbítrio dos anjos. 1/3 dos anjos cai acompanhando o diabo, não Lúcifer, que a palavra Lúcifer é um adeno católico romano. Não existe essa palavra na Bíblia. Anjo de luz, Lúcifer era um anjo de luz. Não existe essa palavra na Bíblia, é um acréscimo. E um bom estudioso católico romano vai admitir isso para você. Mas o diabo, é uma palavra que contém na Bíblia, foi expulso do céu. Ele não saiu por vontade própria, ele foi expulso. Em 1/3 de 3, uma parte o acompanhou. São milhares de milhares, que hoje são demônios. Isso, Deus já sabia. Deus não é surpreendido por isso. Deus a tudo decreta. Isso é a Bíblia, estudada de forma correta. Esse versículo, o versículo 28, só pode ser analisado à luz do contexto do capítulo, desse mesmo capítulo, no versículo 37 a 39. Se você está com a Bíblia aberta em Romanos 8, estamos chegando ao final da análise do versículo 26, 27 e 28. Mas vá rapidamente ao versículo 37 a 39, que diz o seguinte: 37. Mas em todas estas coisas, sofrimento, perseguição, angústia, abandono, a traição, adultério, enfim, qual é o problema que te atingiu, que deixou você arriado, cabisbaixo? O filho foi embora, a filha abandonou a mulher, o marido, a igreja não te reconhece, você se vê sozinho, você tem uma doença em fase terminal. O que está envolvendo a tua vida? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Não diz que teremos a cura, que teremos a resposta, diz que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A glorificação é para Deus, e às vezes a glorificação é a nossa partida, é a morte. A Bíblia diz que não há, desde que João o Batista nasceu, homem igual àquele. E como é que termina a vida dele? Decapitado, cabeça para um lado e corpo para o outro. O mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo, que escreveu o livro que estamos analisando. Decapitado, sem cabeça. Isso foi uma vitória, por isso que Paulo falou: o morrer para mim é lucro em Cristo. Versículo 38. Pois estou convencido, certo, de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outro poder, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a análise correta para uma oração que é ouvida por Deus.
Nós não pedimos o que nos convém, pedimos o que é da vontade dele e nós não sabemos. Por isso o Espírito Santo intercede por nós. Então não ache que se Deus não ouviu a tua oração, é porque você está em pecado. Às vezes sim, porque o pecado causa separação entre nós e Deus. Mas Jesus veio nos ligar ao Pai. Por isso ele nos elege antes da fundação do mundo. Deus nos entrega ao Filho, o Espírito Santo nos sela. Por isso, hoje, livres da condenação do pecado, vivemos uma vida de santificação. Ou seja, Deus está nos purificando dia após dia e nos levando para a última fase, o período de glorificação, quando não teremos mais a presença do pecado. Faz-se necessário, então, o término dessa mensagem com a pergunta inicial. Você sabe orar? Tem certeza disso? A oração correta é a oração quando entendemos que Deus só vai atender quando eu oro e vivo de acordo com a vontade de Deus. Quando eu viso o bem de Deus, o bem do povo de Deus para a glorificação do próprio Criador e não o que me é bom. Por isso que vemos às vezes atitudes humanas que nós não entendemos. As pessoas entendem que aquilo talvez não seja o melhor para ela, mas é o melhor para o reino de Deus, para a glorificação do nome dele. Convém que tu cresças na minha vida, ó Deus, e que eu diminua. É a contextualização na minha e na sua vida desta citação bíblica. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Eu quero orar com você e depois apenas dar um aviso, um pedido. E eu pediria que você não saísse ainda para que você ouça. Senhor, obrigado pela exposição da tua palavra. Em tempo curto. Obrigado, Senhor, porque não somos nada, não temos qualificação nenhuma a não ser a que tu nos dás. Senhor, ajuda-nos a nos mantermos, nós, todo o povo teu, sobre toda a face da terra, em horários e em países diferentes, a sermos fiéis à tua palavra. Somente este livro é inerrante, não contém erros. Somente este livro é a revelação tua para nós, teus filhos, feitos por ti, filhos. Tu falas conosco através da tua palavra. Ó Pai, ajuda-nos a vivermos de acordo com a tua vontade, para a honra e glória de ti mesmo. Só assim teremos as nossas orações, visando a honra e a glória tua, atendidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir a você que continue nos ajudando em oração. Ore para que somos uma igreja que estamos em fase de plantio, incipiente. As dificuldades são enormes e crescentes. Contamos com a sua oração, para que prossigamos e cresçamos somente para a honra e glória do nosso Deus. São esses os membros que desejo, pessoas que querem compromisso profundo com a Bíblia, que vivam primeiro a vida para Deus, depois a vida para nós mesmos e para as nossas famílias. Deus te abençoe. Até o próximo domingo, na próxima live.